É verdade, a gente trabalha muito mais em casa, sim. E agora Oi, já é. João. Entrou. Oi, deixa eu arrumar aqui. Oi. Ah, não, temos ter bastante tempo agora. Esperar o Ah, é, pessoal porque eu vou entrar também. usar, né? Porque era dividido 20 minutos. E no final a gente Claro. se Não, eu emociona. fiquei pensando, se a gente ficasse naquela outra live ali, não ia ter tempo, porque Não, já atingiu, é. sim. E aí, como é que tu tá? Tudo bem? Eu tô bem, vamos dizer assim, que eu tô bem, né? Adaptando, primeiramente tive que adaptar um negócio novo que estava uma aceitação bem legal, que são as minhas pipocas, né? Eu não estava Sim. esperando por isso, aí eu tive que conversar para adaptar todinho o sistema para ter entrega. A minha proposta de trabalho era com festinhas infantis, então Não tive teve. festinhas canceladas e remarcadas, então. Mas isso está sendo bom para mim para outro ponto, que era o meu primeiro negócio de vista, que para mim seria o meu ideal, que era eu trabalhar com a Sim. consultoria. Aí, querendo ou não, essa situação que aconteceu, né, favoreceu para eu trabalhar com a consultoria, porque eu consigo auxiliar e trocar muita informação com os meus colegas online, né. Então, Que bom que tem é, uma saída, né? Tem uma. eu tenho, não é que na verdade eu consigo trabalhar com as minhas, com um dos meus estabelecimentos totalmente online. Isso eu já conseguia com ele muito antes de Ah, acontecer isso coisa aí, boa. sabe? A gente programa as visitas e vai fazer. Daí eu só vou apresentar para o pessoal que não me conhece, né? Isso, Ou isso, eu, eu ia te dizer. porque às vezes o pessoal não conhece. Meu nome é Juliana, eu sou engenheira de alimentos e eu fiz o meu mestrado, no caso, na Universidade Federal de Rio Grande, e depois eu fui para Florianópolis e fiz meu doutorado por lá. Aí retornei a Rio Grande em 2018, onde eu dei aula na universidade por 6 meses, tive essa experiência lá, e propus o trabalho com consultoria de alimentos, que era uma área diferente para pessoal que faz, vamos dizer, autônomo, né? Eu Sim. propus esse tipo de trabalho. Conseguimos trabalho, só que infelizmente, não é uma recessão, mas as pessoas estão meio que com dificuldade de investir, se era necessário ou não ter um consultor. E aí, o que aconteceu? Uma queda relativamente. Considerável. É. Mas aí, o que eu fiz? Eu não parei, utilizei todas essas possibilidades que eu tinha, que a consultoria me deu, e a Unipopcorn, que é das pipoquinhas gourmet, que estava tendo uma aceitação bem legal, está tendo uma aceitação bem legal, só que o que acontece, né, Aline? O meu produto é um produto barato. A pessoa não vai pegar e pedir um saco de pipoca para entregar, sabe? Sim. Eu tirei produto para festas. A minha proposta era trabalhar com festinhas, com eventos. Então, o que aconteceu? Eu tive uma queda muito grande, sabe? Só que eu vou dizer assim, a gente está numa situação que muitos empresários estão perdendo, estamos. Muitos microempreendedores estão Sim. perdendo, estamos. Mas também estamos numa situação que muita gente está se ajudando. A É gente ajuda a verdade. divulgar. O que eu posso divulgar e comprar os produtos, eu divulgo. O que eu posso alertar, o que eu trouxe para vocês, não é uma questão muito psicológica que eu trouxe para conversar com o pessoal, é questão com relação às notícias. As pessoas estão muito apavoradas, então se levando por notícias muito falsas. Isso o que fez aí me despertar? A possibilidade de compartilhar o que é correto. Porque não vou dizer que o que está 100% que eu falo é correto. Não, mas eu me baseio em vários colegas que estão trabalhando, que trabalham muito mais tempo que eu. Tem colegas que eu troco informação com mais de 10 anos de mercado, mais de 20 empresas que foram assistidas. Então, para as pessoas cuidarem as informações. Tipo, se a informação não vem direto, hoje em dia a gente tem uma plataforma gigante que é a da Vigilância Sanitária, a gente pode digitar Consegue Anvisa, vai no ver. .org, tudo baixa todas as informações corretas, entendeu? Por relação, o meu trabalho de consultoria era para adaptar
um estabelecimento de alimentos com relação à vigilância sanitária. Estudei muito isso. E o que eu vim trazer para essas pessoas, ou para a gente que dentro de casa tem medo de contaminação por via dos alimentos? O que eu verifiquei? Não existe estudo que comprova que o alimento, tá, vai te transmitir o vírus. Mas, tem um porém. Não é para as pessoas, tu tá preparando um alimento, tu vai espirrar, tu vai tossir, tu não vai higienizar corretamente a superfície de uma fruta, por exemplo. Tu tem que fazer esses processos. Só que isso já era exigido antes. Isso é exigência, não é uma novidade. Só que as pessoas não prestam atenção. As pessoas não têm noção que, tipo, se tu não higienizar corretamente uma superfície, ou seja, a tua mesa, onde tu está preparando teu alimento, ou para comercializar dentro de casa, essa superfície tem que, de vez em quando, sim, de preferência, todas as vezes que tu for usar, passar uma esponja com o teu detergente mesmo, esponjinha, passa ele, retira aquela sujeira da esponja, passa novamente um paninho mais limpo, entendeu? Esse pano mesmo, tu não pode usar por mais de 2 horas o mesmo pano de prato, que tu também pode contaminar as tuas mãos, porque e as pessoas usam, por exemplo, um pano tu seca a louça, um pano tá com as mãos. É isso que tu tinha que separar, mas ninguém separa. Então, o que eu digo? É as pessoas cuidarem a higiene em todas as suas ações com relação aos alimentos, porque eles não vão passar o vírus, a não ser que alguém espirre em cima dos próprios alimentos. Exato, entregue. Então, o risco maior para... Hoje eu estava vendo um consultor muito famoso de São Paulo. Ele pegou e falou que o delivery, o risco que tem é onde? Com o próprio manipulador, diminui o risco quando essa pessoa que vai te entregar o delivery, ele está te entregando um alimento que já foi cozido. Por quê? Porque o vírus não sobrevive a mais de 70 graus. Então, quando tu está cozinhando o alimento, ele está acima de 70 graus. São alimentos cozidos, têm menor risco. Não quer dizer que não tem risco nenhum, mas tem um menor risco. Sim. Pegar a embalagem dele, tu não vai levar diretamente para dentro da tua geladeira ou diretamente para cima da tua mesa. Passa um álcool em 70 toda a embalagem. Se ele vai pagar com cartão, tente você manipular o seu cartão, não deixe ele pegar o seu cartão. Se assim, se é chip, tudo eu coloco aqui, você digite, depois que digitar, tenta não tocar em si, limpar as mãos. É difícil, gente, é difícil porque aqui na minha própria casa, às vezes eu tenho problema, porque é aquela coisa, né, casos de ferreiro, espeta de pau, é o meu caso. Às vezes eu chego... É a questão da consultoria, né, a questão da organização. Exato. É muito mais fácil a gente criar cenário do que reconhecer o nosso cenário. Meu. E eu confesso que quando eu fazer as pipocas, eu tenho que adaptar minha cozinha. A cozinha da minha casa não tem contato direto, por exemplo. Mas a gente tem consciência que as pessoas que trabalham em casa não têm tudo adaptado. Seria ideal, seria. Mas é um investimento muito alto, sendo que muitas vezes essas pessoas pequenas, elas fazem para ter um dinheirinho extra. Aí isso começa a vender muito, elas investem um pouco mais na cozinha e ampliam o negócio, abre uma... Eu vou te cortar rapidinho, mas prossegue. É uma oportunidade para esses autônomos que não estão sabendo o que fazer. Exato. Presta atenção nesses pequenos detalhes que eles podem, da casa deles, conseguir produzir alguma coisa, né? Para assim, oferecer e não entrar nessa situação de crise. Se reinventar, né? Exatamente. Isso é uma coisa que eu reparei também em tempos de nesse tempo, porque a gente só vê como é os outros quando a gente passa. Eu também tive um bom tempo desempregada. Fiquei 11 meses sem nenhuma oportunidade. Então eu olhei que muitas pessoas, que era uma coisa que eu não fazia, fazia isso, fazia as coisas em casa, botava na porta. Minha mãe teve uma época que também fez isso, mesmo sendo professora, ela vendeu, porque não estava dando, ela teve um tempo que fazia moedas de queijo e vendia. Então, essas pessoas, só que o que acontece? Às vezes essas pessoas não têm esse pequeno conhecimento e ficam com medo de alguém dar esse conhecimento para elas e denunciar elas que elas estão fazendo dentro de casa, porque não pode, pela legislação não pode.
Mas o meu intuito não é isso, é só que a gente vê que a gente pode fazer uma coisa diferente. E isso eu aprendi muito. Quando eu fiquei sem chão, vamos dizer assim, eu vi que eu podia fazer outra coisa. Então, isso que as meninas que eu estava dizendo assim, se reinventar, pode pegar, descobrir que tu cozinha alguma coisa nesse tempo, tu aprende um pouquinho mais sobre gestão. Eu mesmo gosto de ler alguns materiais do Sebrae, ou entre outros, sobre gestão, porque eu não tenho uma Tem gestão bastante legal coisa. dos negócios, Tem eu bastante admito. coisa que não. Não, Então, é um perigo. é a história que a gente estava falando, a questão do casa de ferreiro. A gente sabe que existe, a gente está acostumado a lidar com isso. Tá? A gente sabe que está ali disponível, é só entrar no site, baixar e ver, criar um plano de negócio pelo Aprender a Empreender, mesmo aquele que tenha muito simples, é muito básico. E ele é E a gente, essencial porque ele te dá a visão de todos os cenários possíveis que tu pode trabalhar, né? Aí depois tem questões burocráticas, essas são um pouquinho mais xaropes, assim, para quem não está sim, sim. acostumado, né? Mas também é uma questão de tu adaptar, de tu conseguir entender. A partir do momento que tu entende o funcionamento, se torna mais fácil, né? Então não é um bicho de sete cabeças, mas esse momento também pede que tu tenha essa cautela, que tu saiba, que tu entre numa questão nova, ok, mas que tu saiba o que tu está fazendo, porque daqui a alguns dias talvez tu não sobreviva se tu não souber. Dentro da Exato. fotografia mesmo tem muito disso. Eu costumo dizer assim, o pessoal teve muita sorte dentro da fotografia, muita sorte. Porque simplesmente chegaram no mercado novo, assim, que está surgindo ainda, né? Essa questão principalmente infantil, tá? E aí, pá, tem criança, nasce toda hora. Vamos produzir, vamos fazer foto de qualquer jeito, não quero saber. Só que não se planejou. E aí agora? O que eu faço agora? Qual vai ser a minha alternativa? Eu conheço o meu mercado. Como esses dias eu estava explicando, para mim, de certo modo, foi bom acontecer nessa época, porque no ano passado eu me planejei meio que para esse período, porque eu sei que os meses de abril e maio eles são parados para mim. Uhum. Geralmente eu tenho um pico grande de outubro a janeiro, tá? E depois ele para, então eu preciso estar preparada para passar esses meses e retornar depois. Né? Já agora tem Páscoa e tal, não vamos ter Páscoa, porque Páscoa é um momento de muita venda pra gente, porque tem os mini Pois ensaios, então, aquela história toda, exato. né? Eu acho que para muita Planejei, gente é um exato. momento, Eu me planejei né? para Páscoa e para as festas, e agora eu vou dizer, nossa, não vou vender. Eu entrei, Exatamente. de entrar em desespero, a gente entra. Só que eu penso assim, primeira coisa, eu moro com os meus pais. Eu já sou uma pessoa privilegiada. Eu não vai me faltar nada. Então eu vou tentar manter os meus fornecedores e pagar os meus fornecedores. Se Claro, eles manter a economia. não aceitarem o tempo que, na verdade, o meu fornecedor, eu digo, não tenho fornecedor direto, mas, por exemplo, um cartão de crédito, você vai ter que ver, é, como é que eu vou dizer, que são poucos. O meu produto é tão ele é rápido que não tem tantos fornecedores. Por exemplo, é um cartão que você tem que fazer. Alguns bancos estão dando mais prazo para te poder pagar as contas, poder pagar esses boletos. Então, o que eu vi nos meus cursos com relação a isso? Porque eu também me planejei para a Páscoa e no final, meu Deus. Mas eu mantive Agora, calma, né? Mas manter calma. É tu tentar o quê? Pagar aqueles que não têm juros maiores, porque senão cada mês que passa aquilo ali vai piora, virar aumenta. né? Isso aí eu aprendi nos meus cursos no Sebrae, que é tu tentar pagar aquele que tem maior juros. Infelizmente, às vezes a gente fica naquela boca a boca, porque tem uma pessoa ali que faz uma coisa, ai, amigo, tu segura um pouquinho, a gente vai ter que pegar essas pessoas e elas seguram um pouquinho para mim, ou então se eu puder dar um pouco só, sei lá, R$ 50, posso te pagar R$ 50? Poxa, paga R$ 50 para as pessoas, não nega de receber só Negocia. R$ 50 para a pessoa, entendeu? Porque às vezes as pessoas não têm, e às vezes, só que para mim, eu digo assim, para mim não vai faltar R$ 50 na minha mesa de comida, entendeu? Agora para quem falta. O problema, na verdade, maior é Para para quem quem falta. sobrevive somente disso, né? É Não como só esses de dias eu tava vendo, as pessoas estão dizendo, fique em casa, né, e faça o seu lado. Mas essas pessoas também estão honrando com as dívidas delas, porque, tipo assim, ok, você tem como ficar em casa, mas aquele fornecedor daquela situação, vou colocar um exemplo meu, eu tenho um acompanhamento mensal de criança, tá? Eu não tenho, mas o pagamento é mensal. Então a gente conta com esse pagamento mensal, entendeu? Porque ele é, faz parte do orçamento.
E se parar? Porque as pessoas dizem, eu vou guardar dinheiro, mas tem realmente a necessidade de guardar? Ou tu pode honrar com as tuas contas, a tua situação, né? Então as Retirar pessoas daquela têm que aprender a caixinha, pesar. né? Retirar um pouquinho, se puder, né? Retirar daquela caixinha para manter, pô, depois eu retomo aquilo ali, porque assim, a, essa questão, eu digo pelo que a gente lê e tudo, essa questão de não sair de casa, é até o nosso país chegar num pico máximo, tá? Então, vou dizer que os estudos epidemiológicos que eu fiz, tá? Porque eu tive que estudar epidemiologia para fazer um concurso para vigilância sanitária. Então, eu tenho liberdade, eu estou tendo a liberdade para falar isso para Tá vocês dentro do também, assunto. tá? Tá dentro do que eu li. E é o seguinte, o nosso país ele não atingiu um pico máximo. Infelizmente, a gente tem que atingir isso. Quando Porque a gente senão não vai ter atinge a um pico, queda. não tem queda. Então, o que acontece? Se a gente não seguir as regras da OMS, a gente for tudo para a Boa rua, noite, boa noite. boa noite, pequenos detalhes, boa É noite. minha mãe. Boa noite. Então, o que acontece? Quando a gente não chega nesse pico master da curva, vamos dizer assim, a gente tem que estabilizar ela. O nosso município não tem pico, mas então não vamos ter, entendeu? Não ajuda a ter. O nosso hospital, tanto a Santa Casa quanto o Hospital Universitário, não vai Não tem. comportar as pessoas. Não vai mesmo. Nem o Então, nosso, gente, nem na região. A questão não é nem só o nosso, é toda a região sul aqui. Não tem esse preparo é o Brasil, nenhum para a realidade que está por vir. E é uma realidade iminente, algo que vai acontecer. infelizmente, As pessoas, sim. eu não quero, eu não vou fazer. Não, gente, vai acontecer tanto que já é uma realidade. Já bateu na nossa porta, a gente pode dizer É, assim, entendeu? Já é. E precisa acontecer, bem como tu disse, se a gente não chegar nesse máximo, não vai ter uma queda. Então a gente vai não ter vai uma ter. continuidade da mesma situação, vai ter um problema grande econômico, né? Que essa é a realidade, vai ter, porque vai se estender cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e não vai suportar. Então, nem a parte econômica e nem a parte de saúde. Nem a Aí é parte que de está o saúde. problema. Nós Aí é não... que está o Só grande que problema. assim, enquanto o nosso país e nós não fizermos a parte, não vai adiantar. E outra coisa, talvez também a OMS tem outra coisa que ela ganha tempo. Gente, eu trabalhei dentro do laboratório, é por isso que eu digo, eu estou sentindo a liberdade, porque eu sei o que é trabalhar no laboratório, e eu sei que como demora para se ter uma vacina. A indústria farmacêutica é a mais difícil que tem de obter um produto, porque ela precisa de um produtíssimo. Então, tu vai fazer uma vacina, tu demora quase um ano. E eles vão demorar um ano para uma vacina. Mas eles podem descobrir, nesse tempo, um medicamento que já esteja nas farmácias que Que já possa para um retardar. pouco. Não, só que eles só vão ganhar tempo no momento que as pessoas ficarem em casa. Porque aí ele ganha Mas não tempo é porque para as ele pessoas saírem comprando medicamentos, tocar em casa e nem tão doentes, também né? não. Tem uma essa Exato. Aí que realidade. tem a outra questão das que preocupa, entendeu? O que é mais preocupante que eu digo, porque às vezes eu vejo minha mãe também recebendo muitas coisas, sabe? E aí ela, Juliana, tu já viu isso? Porque assim, eu não sou infectologista, mas trabalhei muito com laboratório de microbiologia. E nunca me contaminei com salmonela, com estafilococcus aureus, já me mexi Sim, normalmente, sim. nunca tive problema. E aí ela me pergunta algumas coisas, eu disse, mas isso não é verdade. Isso não é verdade, não existe, tá? Mas é que nem diz, como profissional, essa parte, assim, eu digo assim, é a questão de manter a sua limpeza. Às vezes as pessoas dizem assim, ai, mas precisa ser tão chato. Gente, eu falei no outro vídeo que eu publiquei aqui nas redes, álcool gel é para quem trabalha, quem está na rua. Não vai comprar um monte de álcool gel para ter dentro de casa. Porque não tem necessidade de estar limpando, a não ser que tu tenha uma pessoa infectada Juliana, dentro da tua casa. Juliana, segue falando, Oi, só explicando que eu vou pegar o meu carregador, que senão vai desligar meu telefone. Só um vai pouquinho. desligar também. Foi rapidinho a minha E, bateria. Não, mas nem esquenta. Tem porcentagem. Segue aí que eu só vou pegar ele ali. rapaz, Pera aí. não, pode ser sim. Daí o que eu falo pro pessoal, tipo, álcool gel, álcool 70%, a gente não tem necessidade de estar limpando dentro, 90% do teu tempo tá limpando álcool gel, comprando horrores de álcool gel, tu não vai sair de casa. Dentro de casa, tu tem que ter o que tu tem todos os dias para tomar banho, que é um sabonete e água. Isso aí vai matar. Ou como um outro vídeo que eu comentei, isso aí vai ter efetividade. E eu acho que com relação à proposta do vídeo, o que eu trouxe também para colocar aqui foi duas coisas. Foi
com relação ao delivery, né, a higienização. E outra coisa bem legal que é com relação à água sanitária, que é o hipoclorito. Qual a concentração que a gente tem que usar? Gente, aqui eu vi a higienização de verduras e frutas, né, que a gente pode utilizar, é 1 colher de sopa para 1 litro de água, tá? Aí você assim, tá, mas eu não quero usar em alimento, quero usar na minha casa. Tu pode usar ela normalmente, só tem que ver sempre na sua embalagem de hipoclorito a concentração, tá? Que tem que estar em torno de 2 a 2,5%, que aí tu vai diminuir essa concentração no momento que tu faz isso, 1 colher para 1 litro, tá? Vamos supor assim, 1 colher de sopa para um balde de 5 litros, 5 colheres de sopa para um balde de 5 litros. Então, é isso que eu ia passar de dica também, porque a água sanitária é efetiva, o hipoclorito, água sanitária, perdão, hipoclorito, água sanitária é a mesma coisa, água e sabão, tá? Eu ia dizer para te dizer o que era, que talvez muita gente não saiba. Se isso, então, é porque eu digo que são dúvidas que às vezes a mãe pergunta, outras pessoas que eu tenho contato também perguntam, então, gente, o que é efetivo? É a lavagem das mãos normal, até com água e sabão. O antisséptico, no caso, tu compra um álcool 70, que também pode ter propriedades antissépticas, eu mesmo comprei o meu no Atacadão, eu tenho ele até hoje, tá? Por quê? Porque toda a efetivação da minha higiene, gente, eu não vou estar colocando álcool gel todo o tempo. Coloco quando eu estou fazendo as pipocas, os processos. Eu cuido muito mais. Mas em casa, eu tomo banho, chego da rua, tomo banho, lavo total, né? Depois que lavar total, passo álcool gel, mas assim, eu já tomei banho. Gente, no momento que tu toma banho, tu lava tuas mãos corretamente, tu já tem uma eliminação de 99%, tá? É que às vezes preocupa essa questão, porque os estabelecimentos, os hospitais, eles vão precisar. Eles vão precisar desses materiais e não vai ter. Então, não sei direito sobre a data da cura. Então, essa data é a previsão. Ou seja, se as pessoas continuarem respeitando, não vai ser agora. E outra coisa, pessoal, vocês vai cada vez assim, vai mais adiante, né? Vai mais adiante, porque a gente não vai alcançar o pico. Então, o que acontece? Outra coisa, às vezes vocês têm a China. A China foi onde surgiu, mas agora a China está aos poucos voltando ao normal. Então, a gente tem que ter fé que se a gente ficar, infelizmente, 2 meses, talvez 2 meses, que é a previsão, depois disso a gente vai aos poucos voltar ao normal. E os pequenos empreendedores... Comparando o Brasil com o Japão também. Japão, gente, tem uma totalmente diferente, eles estão preparados para esses cenários, eles vivem continuamente isso daí, eles já vivem de máscara, se você parar de perceber, eles estão gripados, eles já colocam a máscara para prevenir que outras pessoas se contaminem. No Brasil, tu fala uma pessoa usar faz a máscara, que engraçado, não tem como comparar, não tem, é uma realidade completamente diferente. Né? Quarta-feira até o Andres vai falar, a gente vai falar um pouco disso, que ele tem um pouco dessa visão de lá do Japão, e ele estava dizendo assim, não, o problema não é a questão, a gente poderia trazer para o Brasil, mas aí as pessoas precisariam se conscientizar ainda mais, seria uma conscientização ainda mais complexa, porque são culturas diferentes. Essa é uma realidade, né? E tem outra coisa, o nosso país, ele passou em 1918 com gripe espanhola, mas o nosso país não sabe escassez total. As pessoas não sabem o que é viver num período de guerra. O europeu sabe, o japonês sabe. É verdade. Nós não vamos conseguir ficar 2, 3 meses. O medo maior é que nós não conseguimos ficar 2, 3 meses enclausurados em casa. Porque o brasileiro é fraterno. O brasileiro precisa abraçar. É touch. Diferente. Só tem outra coisa também que eu acredito que no nosso país basta ter uma história diferente, porque o nosso país é muito mais higiênico. O brasileiro é o povo mais higiênico do mundo. A gente toma banho todos os dias, vocês podem não acreditar, mas tem lugares que não tomam banho todos os dias. Verdade, tudo. A nossa realidade é bem diferente dos outros países. É diferente, então a gente tem a europeia principalmente, né?
É diferente, tipo, tem umas coisas pequenas. Eu morei em Portugal 6 meses. Eram umas coisas meio pequenas, por exemplo, usar um paninho para pegar um alimento. Às vezes eles não usaram um guardanapo para pegar alimento. Não vou dizer que são totalmente porcos, mas é assim, né? Eles não têm certos cuidados que nós temos. Eu digo do banho porque eu vou contar uma história engraçada. Uma vez eu e minhas colegas, a proprietária do nosso apartamento ficou brava porque a gente usava água demais. Eu disse, vocês estão Já ouvi tomando muito falar. banho, tem muita água, vocês estão gastando muita água. Uma amiga que mora em Dublin, ela disse a mesma coisa. Exato, vocês Vocês estão tomam muito banho. Então, tipo assim, eles não têm algumas coisas que eu acredito que no nosso país seja um pouco mais adaptado, mas a gente tem problemas de saneamento básico e entre outros problemas sociais que agrava, Lá por em exemplo, Buenos Aires, é verdade. né? Ela Olha, falando, ela tá, aqui na Argentina já é assim. Na Argentina já tem essa realidade diferente, o pessoal já tem essa questão da racionalidade, de racionar a água, de racionar essas coisas que para nós é aqui no essencial. Cara, eu suei e tomei banho, sabe? então, Toquei em alguma coisa, lavei mão. Eles não têm isso exato, a aí. gente não fica. Eu também já ouvi história de, por exemplo, que eles iam fazer exercício e não trocavam a roupa, ficavam suados, eles não tomavam banho, só trocavam a roupa e iam Acaba com a trabalhar. beleza europeia, né? Tem umas coisas assim, meu, mas é verdade, porque realmente, tipo, lugares como é muito frio. Então, às vezes, eles Sim. tomavam para tomar banho, algumas coisas, eles tinham receio de tomar banho para rua, porque senão pegava pneumonia, porque a temperatura é muito baixa. Então, então chegava cedo, eles só tomavam banho no final do A gente dia. começa a imaginar. É verdade, é verdade. Então, é por isso que eu digo, nós temos que tentar respeitar o máximo que a gente puder. Eu digo, não vou frisar, porque eu não sei passar dificuldade. Graças a Deus, eu sempre tive tudo na mesa. Mas aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, até psicológicas, porque às vezes eu mesmo adoro dar uma volta, eu estou em casa, tenho que ler, agora falando nessa questão de se reconstruir, né? Eu mesmo tenho que ler, eu leio muito, então passo tempo ou lendo, ou vejo um filme. Às Eu, vezes as nesse pessoas final de semana, eu li 2 livros, coisa que eu não fazia há anos. têm 2 livros, muito tempo, gente, é muita coisa. fica Coisa agora. que eu não fazia há muito tempo, é verdade. Então eu digo assim, essas pessoas que eu conheço, as que que eu conheço, eu sempre tento divulgar, ou na página da Unipopcore, ou a minha pessoal. Mas, assim, tentar o mínimo, o máximo que pudesse proteger. Eu sei que vai ser difícil, porque uma hora vai faltar comida, a pessoa vai pra rua vender. Tentar ver um motoboy amigo que possa fazer um delivery para ti, ou até esses centrais de motoboy que possa fazer, sabe? É porque não tem como dizer, eu não vi na pele, sabe? É muito Pondo as ruim. bibliotecas em dia. É Hã? verdade. Não, expondo Exato. as bibliotecas em dia. Eu também. Eu agora até eu estava lendo um livro, eu gosto muito da Michelle Obama, até eu ia só fechar, né? Porque eu acho que a gente está se estendendo, mas eu só Não, recomendo tá tranquilo por mim. do livro da Michelle Obama, que eu acho que fala, hoje eu estava, que é um livro bem legal, fala uma história de uma pessoa, eu adoro muito ela, então eu digo assim, de uma pessoa que, com tudo ela ter o marido dela, ela teve que abrir mão das suas coisas para seguir os dois juntos. Então, Sim. às vezes, quem sabe hoje a gente aproveita então para saber o que a gente tem que abrir mão para ter as pessoas perto da gente. E eu achei muito legal umas frases dela, então eu recomendo disso, o livro da minha história, da Michelle, que conta exatamente, ela também precisou abrir mão de algumas coisas para seguir. Então a gente também pode fazer E essa. não mal comparando a situação atual. Algumas coisas a gente vai ter que abrir mão, vai ter que se reinventar, vai ter que se recolocar, realocar, né, dentro do cenário, para que a gente consiga superar, para que a gente Exato. consiga vencer, para que a gente consiga ultrapassar essa fase e mesmo assim vencer. Né? Então Exato, é é isso. muito importante isso daí. É muito importante que as pessoas tenham consciência, que parem de pensar no que está acontecendo somente agora,
Parem de Isso. só ficar testando notícia, abrir Facebook. Eu falo por mim, porque eu entro da vontade de Eu xingar já vou todo mundo. O limitar negócio as é minhas. tanque. É complicado, porque tu entra, as pessoas. É umas coisas sem cabimento, umas coisas que não fazem sentido algum, né? Mas a gente também não tem como falar, então, limitar isso aí tá incomodando, voltar para si, como disse, fazer essas coisas que a gente não tem feito há muito tempo. Como eu falei, a história do livro, fazia muito tempo que eu não li o livro. Que eu pegava um livro, lia pela metade, lia o final dele e estava tudo certo. Não seguia até o final alguma coisa. Então agora eu peguei, baixei Kindle lá pra ler, tava lendo lá as coisas, e assim eu tô indo, entendeu? Eu tô me replanejando, ainda não montei o meu, porque eu tô primeiro visualizando como vai ser o cenário, porque não adianta eu criar um plano de ação para maio, para junho, porque eu não tenho certeza disso. E o meu Isso, público é totalmente reformular, restrito. Se pensar. eu coloco todo mundo em risco, então é muito complicado. Então eu tenho que pensar no que eu vou fazer. Até eu disse da ideia, eu vou, quando voltar a história, eu vou fazer foto de vocês, profissionais, tudo, porque tá todo mundo precisando de uma foto legal para botar aí, para mostrar. É uma ideia que surgiu para mim, é uma ideia que surgiu daqui a pouco, tem falando, não sei, não vou poder fotografar criança. Mas combina, porque daqui a pouco tu até por uma live tu consegue, hoje eu já consigo controlar a luz. Entendeu? Eu consigo fazer uma foto mais bacana, entendeu? Eu consigo ter um material mais legal. Sim. Então tem várias maneiras. Olha que já tem então, tem uma várias cliente maneiras. Viu? Já tem que fazer e é realidade. É uma realidade, gente. Uma outra coisa que a gente não pensa, além do plano de negócio, que é essencial, né? O nosso plano de marketing para a gente se colocar no mercado e conseguir superar, né? E a nossa imagem, gente. A gente precisa criar a nossa imagem. A gente está vendendo também isso daí. Eu digo na minha área, né, na minha questão fotográfica, mas agora, digamos assim, a gente quer fazer uma palestra, quer fazer alguma coisa, quem é esse plano? Sabe? Tem esse cenário também. Então tem muita coisa que a gente precisa cuidar. Então a gente dizer que não tem o que fazer, não é verdade. A gente tem bastante coisa para ver, a gente que fazer. tem a possibilidade, né, de pegar esse tempo. Eu mesmo tinha muitos assuntos pendentes, principalmente do meu doutorado. Tentar reformular isso aí, botar no papel. Uma coisa que eu bem aprendi, eu achei muito legal, passaram para mim, cara, anota no papel tudo que tu quer fazer. Parece que é uma coisa muito, parece que quando tu anota, as coisas tu consegue fazer. E aí foi muito engraçado, eu fiz teste ano passado, e eu disse assim, não, eu quero, e anotei, assim, as coisas que eu queria. E deu, no final do ano passado. Então eu digo assim, anota tudo que ainda quer fazer, porque assim, ó, fase ruim sempre existiu. Minha mãe e meu pai enfrentaram fase ruim, entendeu? Seus avós enfrentou fase ruim. É que a gente tá a minha geração a gente é muito imediata. A gente quer para amanhã. A nossa geração já tem tudo. Não tem que pensar e criar. Esses dias eu ouvi uma live aqui falando sobre fotografia. Eu não sou muito boa de gravar nome, nem nome de livro, não sou muito boa nisso. Mas eu estava assistindo uma live e aí o pessoal falando, falando sobre a dificuldade da fotografia. Era um senhor que ele já está a vida toda na fotografia. Ele olhou assim, gente, se vocês acham que isso é um problema, vocês imaginem quando trouxeram lá, quando pulou de pintura, que era fotografia, para uma máquina fotográfica. E quando pulou do preto e branco para o colorido. E quando pulou disso daí para o digital. E quando pulou para as redes sociais. Vocês acham que vocês têm tudo na mão. Vocês não estão acostumados a se reinventar, a se realocar, a se colocar de novo nesse mercado. Vocês estão achando que tem muita dificuldade. Gente, dificuldade vocês nem viram ainda. Vocês nem sabem ainda o que é isso. Estão há 2 semanas parados e estão achando que o mundo acabou. Até porque vale a gente falar o quê? As melhores ideias surgiram em tempos de guerra. A maioria. Os melhores planejamentos estratégicos surgiram em tempos de guerra. Surgiram em tempos de difíceis mesmo. Se vocês pegarem toda a história, toda a situação, tudo vem disso daí. Todos os processos vêm disso daí. As pessoas precisam saber se colocar novamente. Sim, eu sempre brincava com os meus alunos na FURG que o nosso curso, principalmente a parte não a engenharia de alimentos, mas a parte bioquímica, foi criada durante a Segunda Guerra. Porque começou a aumentar a produção de penicilina. Não tinha como. Tinha que ter alguém que ampliasse a produção. Então, tipo, o ser humano agora vão surgir muitas coisas, porque talvez o ser humano também volte a parte das artes. Quantas vezes as pessoas não estavam desenhando, as pessoas não estavam cantando, olha a quantidade de vídeo que as pessoas estão
fazendo shows na E sacada. como é importante. Sabe? E como é importante. Então a gente precisa. Exato. Então volta para atenção às artes. A gente precisa sim escrever alguma coisa para alguém. A gente precisa usar as mãos, precisa desenhar, tipo, tocar. Eu mesmo eu disse assim, puxa, que pena que eu não fiz, mas tocar um instrumento. Pô, se eu queria aprender a tocar um instrumento, eu acho legal. Eu usaria se eu tivesse comprado, mas não comprei, né? Mas eu acho que essas coisas assim, porque eu acho que a gente tem que tentar fazer alguma coisa assim que a gente sempre quis fazer, ou ler alguma coisa para E não passar, pode por isso algum vai momento, passar. né? E não pode Vai fazer, passar, com não pode certeza. planejar. Agora é a hora planejar. de fazer, agora é a hora de colocar todas essas Exato. coisas. Agora é a hora de. Não tem nem como dizer, eu não tenho tempo de fazer. Não, Tem. Agora a Lu colocou que estamos na lua nova, eu também gosto dessas coisas eu estou usando muito que essas coisas de terapia holística, ela botou, lua nova, é legal pra gente fazer plano. Pô, então usa a fase da lua, né? Eu tenho um manuário que eu acho bem legal também, tem umas moças que trabalham aqui na cidade também. Depois me passa, quero saber. Legal. Então, para planejar. Ali agora a Amanda disse assim, faz planejamento para o mês, para semana, para o mês, para ano. É difícil, mas eu achava bobagem. Eu achava bobagem. Eu achava que eu tinha tudo em domínio, sempre saía as coisas como eu queria que fosse, e não foi. Só quando eu vi que eu não tenho